Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que acha-se escrita no capítulo 13 do Evangelho de João. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui somente. Os irmãos têm pleno conhecimento deste fato ocorrido entre o Senhor Jesus e os discípulos. Ele estava, irmãos, já nos últimos tempos da sua missão, mostrando aos discípulos o que eles deveriam conhecer com respeito
ao episódio que havia de acontecer logo depois daqueles dias. Ele aqui logo em seguida ao que foi lido, ele prediz a todos que Judas o havia de trair. Era um fato, irmãos, estranho aos discípulos, porque Judas era um discípulo que estava no convívio deles, eram apenas 12. E ele fala então abertamente. E depois daí ele começa a passar as últimas instruções aos seus discípulos, mostrando também a razão da saída deste mundo, ou seja, a volta do mundo e depois, consequentemente, uma grande promessa que ele faz, que era a promessa de enviar o Espírito Santo Consolador, coisas que os discípulos não tinham pleno conhecimento, mas tudo isso era sequência depois deste ato que ele faz aqui. Antes da festa da Páscoa, e ele sabia que a sua hora já estava chegando. Então, ele toma nas suas mãos uma bacia com água e lava os pés aos discípulos, como os irmãos ouviram, cingindo-se com uma toalha. Mas ele descreve aqui, ou seja, João descreve antes, que sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia, tinha pleno conhecimento, que estava chegando o momento dele sair daqui para voltar ao Pai. E diz assim que como ele havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, ou seja, estavam ali com ele, ele os amou até ao fim. Então, irmãos, vejam que o amor do Senhor estava em torno dos seus, em momento algum ele deixou de amá-los. Tanto que ele faz este ato aqui de lavar os pés aos discípulos, numa demonstração de grande humildade, sendo Senhor, sendo Mestre, sabendo que ele ia voltar para Deus, não é sabendo que ele ia simplesmente morrer, ele sabia que ia chegar o tempo de voltar à glória de onde ele viera. Contudo, com a grandeza que tinha, porque era o Filho de Deus e Deus estava nele, todo o poder também se manifestava nele. No entanto, nesta mesma condição agora, ele vem lavar os pés aos discípulos. Isto era um ato, irmãos, de muita humildade que se mostrava quando alguém chegava, uma pessoa muito importante, e a outra para prestar-lhe uma honra, para demonstrar um amor, lavava os pés da pessoa. Também não era costume de fazer isso constantemente. Mas agora o Senhor faz isso com todos os discípulos, tanto que Pedro, vendo isto, rejeitou, porque não era acostumado com isso. Nem os outros discípulos lavavam os seus pés, que eram iguais. Agora, esse que é o mestre, que nós já sabemos que ele é o Filho de Deus. Agora, lavar o meu pé? De maneira nenhuma. Aí o Senhor lhe diz, bem, se você não quer que eu lave os teus pés, então você não tem parte comigo. Veja, irmãos, que situação. Aí Pedro, ouvindo isso, então, se é assim, Senhor, não só os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O Senhor Jesus então lhe disse, bom, você saiba que o resto está tudo lavado, vocês já foram lavados, somente falta lavar os pés. Mas nem todos, vocês estão limpos, mas não são todos, porque ele sabia quem era Judas Iscariotes e que havia de traí-lo. Contudo, sabendo que Judas havia de traí-lo, e que estava no meio deles de uma maneira com tanta falsidade, ele vai
e lava também os pés a Judas Iscariotes, que havia de traí-lo. Isto é uma manifestação de grande amor, irmãos, que ficou como exemplo para todos nós. Demonstração de amor. O Senhor os amou até o fim, e não chegou ao fim do amor do Senhor, até o fim da vida deles. Mas o amor do Senhor não chegou ao fim, porque estendeu-se este amor, de tal maneira que depois ele anuncia aqui, que ele havia de voltar, mas voltando, pelo amor que ele ia conservar com os discípulos, ia enviar o seu Espírito, que era o Espírito Santo, Consolador, para guiá-los em toda a verdade. Porque se o seu amor tivesse chegado ao fim ali na hora que ele foi embora, ou na hora que os discípulos morreram, então terminou o amor dele. Mas o amor dele incondicional, irmãos, não chegou ao fim. Chegou ao fim para eles ali, porque terminaram os seus dias. Mas chegou até a nós ao longo de muitos séculos. Os irmãos, vejam que agora há pouco nós cantamos: Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir. Ninguém consegue, irmãos. Ninguém é capaz de exprimir o amor que o Senhor tem por nós. Os irmãos se lembram que nós cantamos agora há pouco outro hino, do filho pródigo, filho gastador, filho que é uma parábola, não é um fato que aconteceu, é uma comparação. Filho de um homem que tinha muitos bens, e o filho tinha uma grande herança, e eram em dois, ele e o irmão dele. Ele vai e pede ao pai que antecipe os direitos de herança que ele tinha, e o pai, que tinha amor por ele, lhe deu a sua parte. Ele sai, irmãos, o pai mostrou amor por ele, lhe dar a herança que lhe pertencia. Ele não teve nenhum amor para com o pai, de ficar curtindo, vivendo com aquela herança junto do pai. Porque a maior herança dele não eram os bens que o pai lhe dava. Era o pai. Era o pai que era a herança que ele tinha. Ter um pai como aquele, irmãos, era um grande benefício que poucos tinham. No entanto, ele abandona o pai e vai embora. E desfaz tudo quanto o pai lhe deu como herança, gastando com meretrizes, com as coisas vãs e fúteis, até que cai na miséria e vai passar fome, desejando não que comera, mas desejando comer o que os porcos comiam. Vejam, irmãos, que estado miserável que chegou este moço. Mas ali sofrendo, ele lembra-se do pai e diz: os empregados do meu pai têm o que comer, têm o que vestir e onde dormir. E eu, que sou filho, estou aqui que não tenho onde dormir, não tenho roupa para vestir e nem comida para comer, eu vou morrer de fome aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar e vou me humilhar ao meu pai, e vou lhe pedir que me aceite de volta, não mais como filho, mas me aceite como sendo um funcionário, um empregado, um assalariado dele. Então o que faz o pai? Faz todo o benefício que a Irmandade conhece na história, o recebe e o abraça, manda lavar, vestir, enfim, preparar e fazer uma festa. Por quê? Porque o amor do pai não tinha terminado. O amor dele sim, mas o do pai não. Aqui o Senhor Jesus demonstra para nós que o seu amor, irmãos, que amou até o fim, mas ele não chegou ao fim ainda. Para nós estamos vivendo sob o poder e a misericórdia do amor que Deus demonstra em Jesus Cristo. Então, qual é a recomendação da palavra, irmãos? Não há necessidade de nós lavarmos os pés uns aos outros. Naquele tempo, irmãos, eles andavam de sandália, um sapato aberto, não havia asfalto,
O pó empoeirava os pés. O corpo estava limpo, mas saiu do banho e andou um pouquinho, os pés já se tornavam contaminados e sujos. Então era só lavar o pé. Então, irmãos, nós vivemos hoje, nós estamos limpos, porque ele disse depois aos discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas aí ele fala: estai em mim e eu em vós. Quer dizer, irmãos, nós estamos aqui por causa do amor que Deus demonstrou em Jesus Cristo em nosso favor. Tanto que no cântico que nós cantamos do Filho Pródigo, Deus aceita de volta aquele que vem humildemente, reconhecendo o amor que o Senhor tem, e o Senhor, que é bom e misericordioso, perdoa, recebe e outra vez o abençoa. E nós estamos aqui, irmãos, não há nenhum de nós 100% ou totalmente perfeito em amor, que ama tanto o Senhor, que a sua vida entregue perfeitamente e totalmente ao Senhor. Não, nós vivemos a nossa vida, temos um tempo para viver com esta vida terrena e depois uma parte que dedicamos ao Senhor, como agora, por exemplo, esta parte que estamos fazendo aqui hoje é demonstração de um pouco de amor para com o Senhor. Poderíamos estar agora em casa, desfrutando do nosso dia de descanso. Dia de domingo é dia de trabalho, de descansar do trabalho. Mas nós viemos aqui, você veio aqui, não é só porque você precisa da palavra, você precisa do Senhor, é porque você ainda tem um pouco de amor para com Ele. Quem perdeu o amor para com o Senhor não perde tempo num domingo, levantar cedo, ir congregar para ouvir a palavra, para adorar a Deus. Adorar por quê? Porque não adora mais. Mas viemos aqui hoje porque somos os verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade. E aos adoradores que aqui estão ouvindo esta palavra, tanto presencial como virtual em qualquer parte do mundo, saibamos uma coisa, irmãos, que o amor do Senhor não diminuiu, continua sendo o mesmo. Mas o Senhor Jesus se preocupou com esse tempo. E Ele falou, naqueles dias, que são os dias que vivemos ainda há algum tempo atrás, mas agora principalmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que está acontecendo, irmãos. A iniquidade do mundo, no mundo, iniquidade é pecado, ela está aumentando tanto que o amor a Deus vai acabando. Pessoas que não amam, não lembram mais que Deus existe, não deve, ou pensam que não deve nada ao Senhor, que vivem por si só, vivem porque têm condição, vivem porque têm formação acadêmica, têm doutorado, têm pós-doutorado. Então é justo que viva bem, porque ele alcançou condição pelo seu esforço. Outros dizem, eu vivo bem porque eu tenho saúde, eu tenho uma vida saudável. Outros dizem, eu vivo bem porque eu sou um expert nos meus negócios. Eu não faço negócio para perder, eu só ganho. Eu vivo bem porque eu moro numa boa cidade, tenho uma boa família, tenho boa saúde. Então esses não precisam amar a Deus, porque eles se acham autossuficientes. Tudo o que precisa sai de si próprio, ele mesmo faz, ele trabalha, ele negocia, ele faz o que trapassa um ao outro, engana outro, mas ele está bem. Mas aquele que depende de Deus, irmãos, não vive desta maneira. Vive, Senhor, eu vivo porque a minha vida pertence a Ti. Eu tenho um pouco de saúde porque Tu me deste. Ainda ouvimos a oração agradecendo a Deus pelo dia, pela roupa que vestimos, pelo alimento que nós comemos, pela luz do sol que nós vemos, pela capacidade de imaginações que nós temos, pela nossa memória. Quem perde a memória, irmãos, fica uma pessoa viva morta. Por quê? Porque não vive mais, não lembra mais nada. Deu um
um Alzheimer num grau tão forte que a pessoa não conhece mais nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, não conhece mais dinheiro, não sente mais fome, não é assim? Fica viva porque o coração bate, mas o cérebro, ele está totalmente destruído. Deus conserva-nos com saúde mental, com saúde emocional, com saúde espiritual, com saúde corporal. Vamos amar mais ao Senhor, irmãos. Este pouco de amor que nós temos não pode esfriar. Não é necessidade de sair e lavar o pé do vizinho, do irmão, da irmã. Não, não é isso. Este lavar o pé tem uma conotação muito maior. É suportar o teu irmão, amar o teu irmão, a tua irmã incondicionalmente, já que Jesus nos ama incondicionalmente, nos aceitou do jeito que nós éramos e nos conserva do jeito que nós somos. Quem é que não erra? Quem é que não tropeça? Quem é que não falha diante de Deus e precisa de misericórdia, precisa de perdão? Todos que estão ouvindo esta pregação agora, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, saibamos que somos frágeis, erramos, falhamos, e se não houver amor de Deus para conosco, nós vamos ser excluídos e perder o direito da vida eterna. E o Senhor manda a sua palavra, para que nós recebamos um pouco de amor e de reciprocidade para com o Senhor, voltar a considerar a bondade dEle, a misericórdia dEle. Quando você vai orar, manifeste a tua gratidão por você levantar da tua cama, ter dormido aquela noite bem ou mal, mas você despertou, ainda tem vida. O corpo está todo dolorido, mas você tem vida ainda, vida no corpo e a esperança da vida eterna para a tua alma, que ela vai alcançar. Então gratidão, irmãos, não deve faltar em nós. Louvor a Deus pelas beneficências que temos não deve faltar em nós. Não é lavar os pés um dos outros, mas amar. Ame aquele que te faz mal, ame aquele que te humilha, ame aquele que não gosta de você, ame aquele que não te quer ver perto, mas ame-o. Você não perde por amar, você não perde por desejar o bem até do teu inimigo, da tua inimiga, porque Deus deixou o bem, mostrando em Jesus Cristo o seu amor. Jesus, sabendo que Judas ia traí-lo para ele sofrer e morrer, mas ele amou até o fim, lavou os pés também de Judas Iscariotes. Hoje está aqui a palavra, irmãos, o Senhor voltando-se para nós que não temos dignidade, Ele aceita-nos na sua presença, fala conosco amorosamente. Tem gente que ouve a palavra como esta, não é capaz de reconhecer que precisa amar mais o Senhor para ter um pouquinho de reciprocidade com Ele. Você não tem interesse em amá-lo, mas Ele diz pela palavra que vai continuar te amando do jeito que você é. É costume no meio da irmandade dizer: não sei o que vem fazer essa aí na igreja, esse anda por este mundo, faz de tudo e agora vem aqui no culto. Eu sei por onde tem andado, eu sei o que tem feito, eu sei quem ele é, quem ela é, e agora tem a coragem de vir aqui congregar, senta até nos bancos da frente. Sabe o que é isto? É que Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes e quer que você também agora ame-o do jeito que o Senhor também te ama. Porque se você acha-se merecedor ou merecedora dos carinhos, misericórdias e bondade de Deus, saiba que o Senhor também quer fazer o outro merecedor tanto quanto tu és.
A mesma paz que você sente, quer que ela sinta. A mesma alegria que você tem, quer que ele tenha. Se ele está nisto, é porque a iniquidade foi grande e o amor se esfriou. E hoje o Senhor quer que ele também receba o mesmo amor que está em ti. Então o Senhor vai te dar um pouco mais de amor e vai dar para aquela pessoa também um pouco mais de amor. Bendito seja o Senhor. Irmãos, fruto da bondade de Deus é manifesto no amor. Fruto da salvação das nossas almas pela misericórdia do Senhor é manifesto pelo amor. Primeiro, amar a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a família, o marido, a mulher, os filhos. Perder o amor, separar jamais. Por que você vai separar dele, irmã? Porque não amo mais, perdi o amor por ele. E você, porque não quer mais ficar com ela, que é tua esposa, e você quer deixar? Não, porque eu perdi o amor. Mas isto é porque a iniquidade cresceu e o amor esfriou. Seja retirado dos corações a força e o poder da iniquidade, pela virtude da palavra nesta manhã. Se o Senhor nos libertar, irmãos, do poder da iniquidade, do pecado, o amor de Deus em nós não esfriará, porque Ele não esfria, é o nosso amor que esfria para com Ele. Mas seja aquecido nesta manhã a virtude de Deus, o poder, e voltemos a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.